Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa semanal, né? Que nós estamos tentando procurar ter com as principais lideranças do Estado, sobretudo quando aparecem alguns temas importantes, urgentes, e apareceu esse, que é uma discussão que está tendo agora sobre a redistribuição das vagas do concurso 2023. Na semana passada nós tivemos até uma audiência de conciliação sobre o tema, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o secretário Fábio Vaz, que está à frente desse debate, para tirar dúvida de todos, principalmente servidores públicos, que tá com muita informação cruzada aí. Então, chamamos o secretário, ele gentilmente aceitou para falar, explicar, elucidar essa questão. Secretário, muito obrigado por atender. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Eu não tinha entrevistado ainda. E é muito bom tê-lo aqui, viu? Kleber, eu que agradeço a oportunidade de poder estar dialogando, conversando com você, parabenizar pela conduta, pela caminhada, Obrigado. jornalista, escritor, né, uma referência nossa do Estado do Tocantins. Obrigado. E é um espaço muito importante, principalmente para esclarecer, quando tu fala de educação, a mídia ela é muito importante. Nós temos hoje 500 escolas estaduais, imagina as 500 estaduais, e, ao todo, 1.400 escolas públicas, porque eu olho o território tocantinense, escola municipal e estadual é pública. E levar essa comunicação eficaz, esse plano de transparência precisa existir com muita vontade. E ter essa oportunidade de você ter aí, falar sobre esse tema, né, que é tão importante. Sem dúvida. Principalmente porque foram 14 anos sem concurso público, Kleber. Hum, 14 anos. muito tempo. Eu sou do último concurso de 2009. Sou Hum. servidor da casa desde 2003. Mas eu ingressei no concurso de 2009 e a rede ficou muito tempo sem concurso. Nós éramos o estado com mais tempo sem concurso. O segundo estado que estava mais tempo era 7 anos, a metade do nosso. Nossa. E isso criou uma grande dificuldade na educação tocantinense. Chegamos a ter, Kleber, aproximadamente 8.000 professores contratados. Nossa. E a continuidade, a rotatividade. Quando o professor não tem estabilidade, ele precisa buscar um concurso, aí ele muda de estado, ele muda de rede, ele busca as suas seguranças. E isso é ruim para a educação. A Sem dúvida. educação é atividade fim, precisa ter um professor efetivo. Então, o Sim. primeiro compromisso que nós tivemos com a gestão foi resgatar a confiança. Então, foi aquela época que nós pagamos aqueles passivos no início da gestão do governador Vanderlei, pagou passivo de 2014 até 2000, até tempos agora, né? Até 2023. Então, quitou as dívidas, ganhou a confiança do professor, mas o grande desafio era o concurso público. E vou começar Foi por aí, realizado. vou começar por aí, secretário. O que foi esse concurso? Foi um concurso só para professores? Foi também para servidores de outras áreas? Enfim, como foi esse concurso? Concurso foi para professores. Kleber, nós previmos 5.200 vagas. Você imagina um concurso para 5.200 vagas. Olha o tamanho disso. E a banca que é quem organiza o concurso é a SECAD. Eu Hum, sou demandante de vagas. A banca escolhida que teve as condições foi a FGV. Excelente. Foi sim. um concurso inquestionável. Então, das 5.200 vagas ofertadas, nós fizemos a prova, foram em torno de 30 mil inscritos à época, Kleber. E no primeiro, a prova eu me lembro bem, dia 11 de junho de 2023. Só que depois, em setembro, saiu o primeiro resultado. E eu percebi a fragilidade que nós iríamos enfrentar. Que era o quê? Que um concurso foi por cidade. E por que por cidade? Porque você precisa do professor naquela cidade. Eu Hum, preciso do professor de química lá em Lajeado. Eu preciso do sim, professor de física lá em Mateiros. Então, sim. é a minha necessidade pontual. Então, o concurso ele veio para atender aquela necessidade que o Estado tem de colocar o professor efetivo na escola específica. E o primeiro resultado preliminar, Kleber, quando foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, o resultado, o que aquelas fases que você apresenta para ter questionamento das questões, nós percebemos que ia ficar em torno de 1.500 vagas sem serem preenchidas. Por quê? Teve município que não passou ninguém.
Teve Nossa. um município que não teve nenhum inscrito. Hum. E o pior, Kleber, teve áreas que, vou dar um exemplo para você de matemática, 950 vagas, mais ou menos, 970 vagas previstas. Naquele momento, aprovado só 320. Nossa. 600 vagas de matemática ficou aberta. Olha aí. Aí tu começa a avaliar o que, Sim. que nós vamos enfrentar. E naquele momento que a gente percebeu isso, em 2023, outubro, a SEDU, que eu sentei com a equipe e fizemos um documento para a Procuradoria do Estado, questionando a possibilidade de uma redistribuição de quem foi aprovado em outras cidades e tal. E o edital era muito claro, que não poderia fazer redistribuição e você tem que respeitar o que está pactuado no edital. A Procuradoria respondeu dessa possibilidade, que não poderia, tendo em vista que você tem cadastros reserva, você tem um monte de situações aí que Hum. tem que cumprir. Isso lá, antes de sair o resultado definitivo. Mas eu sempre lutei por isso, porque o que eu mais quero é um professor efetivo na sala de aula. Claro. Eu sou servidor efetivo. A equipe toda que me rodeia, o secretário executivo é efetivo, a minha secretária é efetivo, chefe de gabinete é efetivo, meus superintendentes, a equipe de liderança, como diretor de escola, tem que ser efetivo. Principalmente o professor também. Sim. E nisso nós percebemos essa possibilidade, mas que o edital não previa essa mudança, então não poderia ser feito. Bom, aí foi um concurso que nós homologamos ele, se eu não me engano, dia 20 de dezembro de 2023, 19, alguma coisa assim. E no ato da homologação já colocamos 2.700 professores de cara. E até julho do ano de 2024, conseguimos convocar 4.300 professores. Imagina, de 5.200 vagas previstas, Hum. convocamos 4.300. Olha o tamanho disso. É. Por quê? Dentro das vagas preenchidas, que estavam preenchidas, previstas dentro dos municípios, como aprovados, era só 3.500. Então, nós convocamos mais de 500 pessoas, 700 pessoas, além do que estava previsto. Cadastro de reserva, né? E aí começou o questionamento. Vem cá, eu estou aprovado e você tem contrato em outra cidade. Eu Hum. estou aprovado e você precisa eu estou aprovado. Seu Entendi. concurso também tem um termo, Kleber. Tem um termo aprovado e o termo classificado. Todo mundo que tirou acima de 5 está aprovado. Mas classificado dentro do número de vagas é só os que foram classificados. Entendi. Então tem a vaga era para os classificados. Hum. Agora, o aprovado, lógico, ele tem os requisitos. Dependendo se tiver mais vagas, ele pode ser convocado. Mas o requisito era a vaga era do classificado. E nisso, a gente foi buscar os entendimentos, só que tem a segurança jurídica do ato. Porque, Kleber, eu vou dar para você alguns exemplos. Vou pegar aqui palmas para você compreender o quanto a redistribuição é complexa. Você pega em Palmas, eu tinha previsto aqui coordenador pedagógico, é a área que mais teve aprovados. Nós tínhamos previsto, Kleber, 240 vagas no edital para coordenador pedagógico no Tocantins, que é uma área do pedagogo. O Tocantins já teve concurso para pedagogo no passado, depois entregou as sedes iniciais para os municípios, o reordenamento. Então, é uma rede que tem muitos pedagogos. E o concurso previa 240 vagas para pedagogo, mas foram aprovados 2.100 pedagogos, coordenadores. E das 240 vagas previstas, nós convocamos 400 e poucos coordenadores, quase dobramos o quantitativo. Bom, isso é um panorama do coordenador. Aí tu imagina sobre redistribuição em Palmas. Estava previsto 15 vagas para Palmas, para coordenador pedagógico. Dessas 15, Palmas cresce, graças a Deus. E é Hum. uma cidade que você tem uma estrutura que você pode ir para o tempo integral, tem uma logística. E o Estado, eu assumi a rede com 11% em tempo integral. Hoje eu tenho 35% Nossa. da rede em tempo integral. Então, olha o tamanho desse crescimento exponencial. Sem dúvida. E as cidades grandes são as que crescem no Estado.
Então, Palmas tinha 15 vagas previstas para coordenador, nós chamamos 80. Olha que avanço. Só que, Kleber, tem 349 que estão aprovados, que ainda não foram chamados em Palmas. E eles têm uma grande chance, porque Palmas cresce. Palmas e aqui cresce muito. Então, esse coordenador, ele está ali, ele é o próximo, ou ele está entre os 5 próximos para ser chamado. Será que ele quer uma redistribuição? Entendi. Por quê? Porque essa nota dele vai ser comparada com as 1.900 notas. Hum, Vai ter uma nova lista. E a posição dele pode ser alterada, Kleber. sim. Ele pode estar aqui o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro de Palmas para ser convocado, e ele pode ir para a posição 1.000. Tá. Você está entendendo a Entendi. complexidade disso tudo? Então, o Sim. direito tem que ser resguardado. E isso aí, em todas as áreas aí do concurso. O concurso ele foi específico para a educação. Então, é complexo e não poderia ser uma decisão administrativa, de forma nenhuma. Como é que nós, SEDUC, SECAT e PGE, tomam uma decisão dessa? Certo. Ô, secretário, agora só para a gente ver, assim, para entender, então, para os nós leigos, para entendermos essa discussão sobre a redistribuição das vagas e do concurso, então é isso, quer dizer, eles reclamam que na cidade tal está faltando professor e que a SEDUC, em tese, não está querendo transferir gente para lá. Na verdade, é que o edital previa que os concursos daquela cidade você tinha que se inscrever para aquela cidade. Se você Perfeito. passou para uma outra cidade, você não pode simplesmente a SEDUC não pode transferir essa pessoa para aquela cidade. É basicamente esse é o debate, né? Isso. Administrativamente, eu não posso fazer isso. É uma quebra no edital. E aí, vai dar prejuízo para outras pessoas. Certo. Então, assim, aí tem aquele questionamento da demora, mas o concurso tem validade de 2 anos. Eu tenho que aguardar o máximo possível da proximidade do final para me poder chamar o máximo possível dentro da previsão de vagas para cidades. É Tá. algo óbvio. É um direito resguardado. Hum, Se eu acelero isso, Kleber, eu altero totalmente as regras. entendi. E nesse formato, o concurso, nós queremos fazer uma nova chamada mais para frente, que seria a última chamada dentro desses 2 anos, Tá. dentro das vagas. Porque eu ia garantir o direito de todo mundo. Fechou essa próxima chamada, aí vai ter uma outra etapa, que é o Kleber, que é um edital interno de remoção. Porque primeiro eu tenho que dar direito para essas pessoas que foram aprovadas, Ok. que já foram convocadas. E aí eu vou falar, olha, lá em Araguaçu tem vaga de geografia. Alguém deseja ir para lá? Se inscreve no edital. É um princípio legal. Tá. E isso é uma outra fase. Posterior a essa fase, aí sim teremos a redistribuição. Hum, Então, é algo que. E outro ponto, nós estamos no meio do ano letivo. Eu não hum, tenho condição de alterar o ambiente escolar no momento desse. entendi. É algo que você tem o professor trabalhando, o professor for capacitado, o professor tem toda a orientação, está ambientado ali com aquele aluno, e aí você vai mandar embora, você vai transferir. Não tem jeito, isso tem os momentos corretos para fazer isso. Secretário, E agora, o que foi então essa audiência de conciliação de sexta-feira? Eu vi que o material de vocês foi feita uma proposta que a redistribuição de vagas de concurso deve ser apresentada à Justiça até dia 12 de agosto. Bom, o que foi essa rede de conciliação essa conciliação e como vai ser feita então essa proposta? Já que tem essas etapas e excelente. tal. Excelente. Existe uma ação em curso, 2 ações, né? Uma ação popular, o MP. A base das ações, inclusive, é um documento da própria SEDUC, esse documento que eu fiz em 23, que eu falava da importância que era a redistribuição de vagas. É a base das próprias ações. E nós tivemos a primeira audiência de conciliação. O juiz chama para perguntar qual que é o entendimento. Porque tem a ação, e eu sinalizei para o Ministério Público que eu tenho interesse em fazer um acordo para que a gente possa aproveitar esse concurso ao máximo possível. Claro. Mas para isso tem que ter a chancela judicial.
Claro. Então, nós tivemos essa primeira audiência de conciliação, que ela é o início. Ela é o início. Eu encaminhei um documento há uns 15, 20 dias atrás para o Ministério Público da necessidade de botarmos uma comissão com representantes do MP, representantes da SEDUC, da SECAD e do Tribunal de Contas, que é um homologador também. Hum, Então, temos que discutir esses critérios com essa comissão. Essa comissão ainda não me foi respondido quem são os membros de cada instituição. Eu estou aguardando. E na audiência, nós frisamos isso. O Ministério Público falou: precisamos de um prazo para poder elaborar os termos. E eu coloquei da necessidade que eu tenho de poder fazer, de finalizar esses estudos minuciosos, preparar o edital, conversar com a Ação Getúlio Vargas para ela fazer uma nova lista. Tudo isso tem tempo para me apresentar um cronograma que possa ser executado, principalmente prevendo essas fases. Então, essa primeira audiência era só para isso, Kleber. hum. Era E aí teve uma distorção de informação. Uma distorção, assim, gigantesca, que a SEDUC se negou. Como é que você inicia sem ter uma comissão para discutir com os entes certos, com os critérios claros? Ninguém vai redistribuir vaga sem ter critérios muito claros. E com essas fases todas que eu te falei. Hum. Principalmente porque eu tenho que garantir o direito daquelas pessoas que estão próximas de ser chamadas dentro das vagas que eles concorreram. Entendi. Agora, essa proposta, então, de redistribuição que vocês devem apresentar à Justiça até 12 de agosto, já vai prever isso. Quer dizer, ó, temos que esperar as próximas etapas do concurso, essa remoção interna, a partir daí sim fazer a redistribuição naquelas cidades onde está com déficit de professores. É basicamente isso que vai ocorrer. Perfeito, Kleber, perfeito. É esse Entendi. time. Então, assim, existe assim, situações que pessoas se aproveitam dessa complexidade para vender facilidade. Não existe facilidade nisso. É Hum, algo muito sério. Um concurso público, ele é muito sério. E nós sabemos o histórico que é de judicializações. O concurso da SEDUC não tem uma judicialização sequer. sim. Pelo contrário, nós estamos querendo aproveitar o concurso. É o que é A raro, minha né? preocupação é o Realmente. quê? O que realmente é raro em concurso aqui no Tocantins, inclusive. Você vê? Então, olha, um concurso aguardado, uma banca fantástica. Nós estamos, o concurso foi tão bom que nós queremos aproveitar ele ao máximo. E, assim, e são várias áreas. Eram 5.200 vagas previstas, mas tinha 200 e poucas vagas que eram na área indígena. Foram preenchidas 50. Não tem mais ninguém para poder chamar. Como eu te falei, você pega áreas do conhecimento como física, nós tínhamos previsto em física 198 vagas, só passou 45. Nossa. E já chamou tudo. Já chamou tudo. É, a redistribuição ela vai atender algumas áreas que nós temos aprovados, algumas áreas, mas a grande quantidade de vagas que existe na área de exatas não vai ser preenchida, porque já foi chamado todo mundo. Aí, aí, Imagina, aí só um outro concurso para poder preencher essas vagas aí, né? perfeito. E, assim, eu preciso desse professor efetivo. É, E sim. aí tem uma discussão que é assim: aprovou 8.000, chamou 4, tem 4.000. É, tem uma discussão e tem pessoas que aproveitam disso, convoca os 4.000. Não vai convocar, não tem jeito. É por áreas. É por áreas específicas. Entendi. Então, nós vamos conseguir aproveitar as áreas que realmente tem a vaga lá no interior da cidade, que vai ficar a vaga. Na Hum. língua portuguesa, em geografia, em história. Determinadas áreas que temos aprovados e que nós temos a necessidade de destinar esse professor efetivo. Então, assim, existe 4.000 pessoas aprovadas? Existe. Aptas? Existe. Mas as vagas existentes são quantas? Sim, entendi. Em quais áreas? Isso tudo é algo que tem que ser muito claro, sabe? Se E essa aí tem pessoa essa. passou, se a pessoa passou para geografia, ela vai ter que necessariamente entrar em geografia. Não tem como colocar essa pessoa em física, por exemplo, né? Perfeito, perfeito. E outro ponto,
eu ainda tenho que garantir o local do efetivo. Nós temos hoje professores efetivos de licença para aperfeiçoamento profissional, cursando mestrado, um doutorado. Eu não posso preencher a vaga dele. Nós temos professores hoje na vice-direção da escola, que é um cargo pedagógico. Nós temos professores hoje na direção da escola, que no Tocantins, Kleber, para ser um diretor de um colégio estadual, tem que passar numa prova da Unitins. Essa foi uma grande conquista que nós tivemos. Eu já fiz 2 provas de preenchimento de vaga de direção de escola e vou fazer outra. Então, para ser um diretor, tu tem que ser aprovado no seletivo. Mas a vaga desse professor, que pode ser uma vaga de geografia, de história, de sociologia, ela tem que ser garantida. Ela tem que ser preenchida por um contrato. Porque Entendi. quando finalizar aquele momento dele, ele tem que retornar. O deputado Júnior Gel ontem colocou uma preocupação de assim, do risco de deixar para essas convocações, dessa redistribuição entrar em janeiro de 2026 e esse concurso perder a validade. Existe algum risco nesse sentido, secretário? Um absurdo isso. Isso é um absurdo. É algo assim que não tem a menor lógica. Nós estamos falando de instituições. É o governo do Estado, tem documentos do governo do Estado estabelecendo que nós temos que aproveitar esse concurso. Agora, eu tenho times para isso. Como é que eu pego, adianta a redistribuição antes das possibilidades de convocar as pessoas dentro das vagas? Sim, entendi. E se for necessário a prorrogação, vai ocorrer. É o direito resguardado. E principalmente é de interesse da gestão. Mas aí é aquela questão de discutir o que não tem cabimento, sabe? E assim, poxa, tu imagina que nós estamos sentando com o MP, SECAD, um esforço tamanho do mundo, documentos firmados. E outra coisa, quem realizou o concurso fomos nós. Eu, enquanto professor efetivo, esse é o maior legado que a gestão do governador Vanderlei vai deixar na educação, além do avanço educacional, mas é um legado de servidores efetivos, Kleber. Se Hum, você chega aqui no prédio da SEDUC, é um prédio de servidores efetivos, a administração tem que ter efetivos. Se você chega em uma escola, tem que ter o efetivo. Esse é o maior legado, além da educação que está avançando. Nós somos selo ouro no Brasil. A educação do Tocantins avança muito. Nós somos o estado que mais avançou em alfabetização do Brasil. Então, temos referências e um empoderamento da classe muito grande. A classe hoje se vê hoje com um olhar especial. O governador, ele em todo aspecto, ele fala isso sobre educação. A mãe dele foi professora, morreu nova. E você pega, nós pagamos mais de 300 milhões de direitos para professores. Quantos editais, Kleber, eu lancei aqui de aperfeiçoamento. Hoje, a Universidade Federal é uma grande parceira. A SEDUC chama a universidade e fala assim: eu preciso de mestrado para os meus professores. Eu preciso de pós para os meus. Nunca aconteceu isso. Nós temos 40 vagas hoje de mestrados com a UFT para os professores da rede. Nós temos hoje aberto 240 vagas em pós-graduação com a UFT para os professores da rede estadual, efetivo e municipal. Então, é muito, é muito avanço em pouco tempo. É como a gente está falando das obras em todas as escolas. E isso tudo é para quê? Para ter uma educação melhor, mais eficaz. E o Estado do Tocantins, Kleber, em 2023, criou o SAETO, Sistema de Avaliação Tocantinense. Ele ressignificou todo o olhar das gestões com a educação. Hoje eu tenho a nota por escola, por aluno. Eu entro aqui da minha sala, eu vejo o desempenho do aluno de qualquer escola do Tocantins estadual e dos alunos de segundo e quinto ano da rede municipal. Eu vejo o conhecimento do aluno e a deficiência dele. Então, esse olhar que o governo tem com a educação é muito grande para isso. Para fechar, então, secretário, então é o seguinte: os concursados podem ficar tranquilos nesse aspecto, porque vai ser cumprido primeiro todas essas etapas, como o senhor disse, inclusive lá no final de remoção interna daquele professor que está lá, que quer ser transferido para outra cidade. Fechando isso, fechou praticamente esse concurso, e aí sim
a SEDUC vai abrir para redistribuição, para aproveitamento máximo de pessoas, mas lógico, dentro daquela área que ela foi concursada. Alguns não poderão ser chamados, obviamente, porque, por exemplo, como o senhor disse, caso de matemática, de física, que há um déficit aí, porque não passou o suficiente. Os que passaram já foram convocados e vão ficar vagas em aberto, porque não tem mais como chamar gente. É basicamente esse o resumo da ópera. Perfeito. E outro ponto, tem área com coordenação que aprovou 2.100, mas tinha 200 e poucas vagas. Entendeu? Então, assim, tem área que vai ficar gente sem ser chamado. E tem área que vai ficar faltando, porque já foi preenchida e não tem ninguém. O resumo da obra está perfeito. Então, quer dizer, não necessariamente porque a pessoa passou no concurso que ela vai ser chamada. Tem que ter, além de ter passado no concurso, ter a disponibilidade de vaga para que ela seja encaixada. É isso, né? Perfeito, porque ela foi aprovada, mas as vagas existiam para os classificados. Os classificados foram todos convocados, Kleber. Hum, Todos os classificados já foram convocados. entendi. E nós já chamamos mais de 400, 500 cadastros de reserva. Então, assim, em torno de 500. Então, assim, todos os classificados foram chamados. Aí tem outra distorção também. Ah, eu fui aprovado em 23 e nunca me chamou. Foi aprovado. É o que tem em todos os concursos. Sim, Não teve uma nota superior a 5. sim. Mas aí, você Foi está aprovado. classificado dentro da quantidade de vaga? Foi aprovado, mas não entra no critério da classificação. Quer dizer, se teve 200 vagas, são os primeiros 200 classificados que foram chamados. Se o cara ficou 205, 203, não tem como ele ser entendido. Entendi. Eu, como o cara que ficou do 1.000. É. Então tá bom, secretário. Olha, foi um prazer, muito esclarecedora essa conversa. Eu acho que batemos todos os pontos importantes para essa discussão, que o senhor tem razão. Eu tenho ouvido muitas coisas de um lado, de outro e tal, e era importante fazer essa conversa para a gente esclarecer e diz que para saber o que realmente está acontecendo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Kleber. Tudo isso, nós temos ainda a fase de homologação pela Justiça, né? A Sim. previsão é esta, sendo homologado, definido judicialmente. Esse é o entendimento meu. SEDUC, SECAD com o MP, sendo homologado, vamos cumprir todas as etapas aí, viu, Kleber? Muito Tá, bo- obrigado pelo espaço, tá? tá bom, estamos sempre à disposição. Obrigado ao senhor por ter me atendido, ter disponibilizado esse tempo aí para falar com a gente. Pessoal, é isso. Então, um tema importante que tem gerado debate já há alguns meses. Os concurseiros estão todo dia lá, viu, secretário? Na minha porta lá batendo lá online. Kleber, não quer convocar, não quer chamar e tal. Então é isso. Então nós pedimos essa atenção do secretário, ele foi muito atencioso, falou com a gente. E qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Nós voltamos com outra personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.